Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Escola de Sites. Meu nome é Jesly Smith e no vídeo de hoje eu preparei um tutorial excelente para vocês. Esse é um vídeo que já pediram bastante pra gente, que muita gente pergunta como é que eu posso fazer uma tabela de preços sem utilizar o Elementor Pro. A gente sabe que no Elementor Pro a gente tem um widget de tabela de preço, onde você puxa e arrasta e já tem uma tabela de preços lá prontinha, mas muita gente não tem condições de ter o Elementor Pro e quer saber como é que eu posso criar essa mesma tabela utilizando apenas outros elementos do Elementor gratuito. Então, pensando nisso, que a gente preparou esse tutorial aqui para vocês. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender a como criar passo a passo uma tabela de preço utilizando apenas elementos que a gente tem disponível no Elementor gratuito. Se você já gostou dessa ideia, deixa o teu like aqui e também comenta pra gente outras sugestões de vídeos que vocês querem que a gente grave aqui pra vocês. Então bora pra tela do meu computador, que antes da gente colocar a mão na massa, antes da gente começar a criar de fato a nossa tabela de preço, eu separei aqui algumas referências pra gente estar dando uma olhada do que fazer e do que não fazer, do que pode ficar legal e do que não pode ficar legal em uma tabela de preço. Então bora para a tela do meu computador, que eu quero te mostrar agora passo a passo a como criar uma tabela de preço. Então bora lá. Mas antes da gente de fato colocar a mão na massa e abrir aqui o Elementor e começar a construir ali a nossa seção de planos, eu quero te mostrar algumas referências de site. Então eu abri aqui 3 sites para a gente dar uma analisada e comparar como é que eles fizeram essa seção de planos dentro do site deles. E o primeiro site que eu abri aqui para a gente dar uma analisada é o site da Bluefeed. É um site de academia e aqui embaixo eles dão essa opção da gente escolher um dos 3 planos que estão disponíveis aqui, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Os 3 planos são planos mensais, com a diferença que esse primeiro aqui é apenas um plano recorrente, esse segundo aqui é um Gold Pro e o terceiro aqui é apenas o Gold, é o Gold entre o valor mais barato e o valor mais caro. Mas assim, eu não sei exatamente qual a grande vantagem dele, porque ele não está tendo um destaque maior aqui nessa tela. Também os benefícios que são destacados entre esse primeiro, o segundo e o terceiro plano, eles estão tão parecidos que parece que são iguais. Mas se você for dar uma analisada, por exemplo, aqui ó, no plano do meio, no plano Gold Pro, ele tem taxa zero e ele tem a fidelidade de 12 meses. Enquanto aqui no primeiro plano não existe isso. Aqui a taxa de manutenção anual é de R$ 99,90 e a matrícula é de R$100, coisa que a gente não tem aqui nesse plano. E se a gente observar nesse último plano aqui, também não tem a questão da fidelidade. Então, as informações, elas estão tão parecidas, os benefícios aqui estão tão destacados de forma parecida, que não tem nada se destacando muito e não tem uma aqui que está mostrando, ó, esse aqui é o melhor plano, então contrata esse plano. Então esse aqui é um exemplo que eu trouxe para a gente comparar e ver que não é um bom exemplo, porque eu acho que ele não dá um bom destaque para o plano que eles querem vender mais e as informações aqui de benefícios estão tão parecidas que a gente não consegue ver a diferença entre elas, mas de fato existe uma diferença entre cada um dos planos. Beleza? O segundo site que eu abri aqui foi o site da Hostgator. Só observando aqui na tela os planos que aparecem, a gente já consegue observar qual o plano que mais destaca e que consequentemente é o que mais vende. A gente consegue observar aqui ó, o plano mais popular. Ele está destacado com cores diferentes, tá? Aqui ele está utilizando esse rosa, enquanto em todos os outros a gente tem esse azul, um pouco roxo, né? Enquanto nesse plano aqui, que é o mais popular, ele está todo destacado em rosa e ainda tem aqui uma chamadazinha dizendo que esse é o plano mais popular de fato. Mas não só existe a diferença aqui nas cores dos planos que dá o destaque para esse plano melhor, mas se a gente rolar aqui um pouco mais abaixo, a gente vai ver que existe também diferença aqui nos benefícios e eles destacaram isso muito bem através dos ícones e através das cores aqui nos ícones. Então, por exemplo, desse plano para esse, a gente consegue observar que os ícones eles são exatamente iguais, porém aqui ele destacou em amarelo e nesse aqui a gente já consegue destacar alguns em verdes, mostrando que nesse daqui a gente tem e-mails gratuitos de forma ilimitada, enquanto nesse primeiro plano a gente tem apenas uma conta de e-mail. Então o amarelo traz aquele alerta para a gente, opa, tem alguma coisa aqui de diferente. Enquanto o verde, né, se a gente comparar ali com o semáforo, traz aquela mensagem de siga, ó, tá tudo ok aqui, então é um plano melhor. E se a gente descer um pouquinho mais embaixo, a gente vai ver que eles também colocaram aqui um xizinho em vermelho, indicando que isso não está disponível nesse plano, enquanto se a gente for observar mais na frente, a gente tem aqui no último plano, né, o melhor plano, aqui tudo destacado em verde, mostrando
que existe sim essa opção aqui nesse plano. Então, foi uma forma deles mostrarem que nesse plano você não tem essa função, mas nesse último você tem, mas eles mostrando que você poderia ter esse benefício, né, caso você contrate um plano melhor. Então esse exemplo aqui do site da Hosting com certeza é um excelente exemplo que a gente pode tomar como exemplo para que a gente construa a nossa seção de planos, né? A gente consegue observar a organização aqui, que é muito melhor se a gente comparar, por exemplo, com esse que a gente estava vendo aqui da Bluefit. Mas além desses dois sites aqui que eu já apresentei para vocês, eu trouxe um último site aqui, que é o site da Amelia. A Amelia é um plugin que a gente pode utilizar aqui para WordPress para agendamento. E por coincidência, antes de gravar esse vídeo, eu estava dando uma pesquisada sobre o Amelia e vi essa seção aqui de planos deles. E observando bem aqui essa página de planos, eu também acho que essa é uma página muito boa. Eles conseguem dar um destaque também maior para esse plano aqui central, que seria o plano que eles querem vender mais. E eles fizeram isso como? Destacando aqui a cor de fundo, enquanto todos os outros são branco, com o destaque dos textos em azul. Aqui eles fizeram o inverso, colocaram o plano de fundo em azul e destacaram os textos em branco. Colocaram aqui também um banner indicando que esse é o melhor valor. Fazer e do que não fazer, deixa eu mostrar aqui o que a gente vai aprender no tutorial de hoje. Então a gente vai aprender a criar essa seção de planos aqui, que eu ensino a criar no tutorial do Elite Fit. É um site de academia que eu ensino aqui no canal como é que a gente constrói totalmente do zero. Então se você quer assistir esse vídeo, se você quer aprender a como criar esse site aqui do zero, vai no link que está aqui na descrição que eu te mostro como é que a gente cria todo esse site aqui. Um site que ficou muito bonito, que é específico para academia, mas que você consegue adaptar para o seu negócio também. Mas se você quer aprender apenas como criar essa seção de planos, então vamos para o tutorial de hoje. Se a gente observar tudo que está em destaque aqui, a gente consegue ver que a gente tem aqueles elementos que a gente viu nos sites anteriores de boas referências. Nesse caso aqui a gente não utilizou os ícones, mas poderíamos ter utilizado. Mas se a gente comparar desse plano para esse de cá, a gente consegue observar que só pelo fato desse texto aqui estar com a cor um pouco mais clara comparado ao branco, como ele está aqui quase opaco, a gente consegue entender que o que nesse plano aqui está disponível, as pessoas contratem mais esse plano, dando um destaque um pouco maior para ele aqui, alterando a cor do preto para o laranja que está dentro da nossa identidade visual. E aqui no preço a gente também deu um destaque aqui para o tempo de contratação, né? Enquanto aqui no primeiro é apenas um dia, aqui é o ano e aqui é por mês. Então essa é a seção que a gente vai aprender a criar no vídeo de hoje, utilizando apenas o Elementor gratuito. Isso porque no Elementor Pro a gente tem um widget lá de plano de preços, então ele já criaria isso aqui de forma automática, né? Mas a gente vai aprender a criar hoje utilizando apenas elementos do Elementor gratuito. Fechou? Então, bora lá. Bom, então como eu falei, a gente só vai aprender a como criar aquela seção em específico, a seção de planos. Se você quer aprender a criar todo aquele site de academia, vai no link que está aqui na descrição, que tem lá o tutorial completo a como criar todo o site, inclusive essa seção também de planos de preço. Então eu estou supondo que você já tem acesso aqui a um painel do WordPress, que você já começou a construir a sua página e falta apenas ali aquela seção de planos, beleza? Mas eu preciso deixar claro que para esse tutorial a gente vai estar utilizando os containers. Os containers é a nova forma da gente criar os sites aqui utilizando o Elementor. Essa é uma atualização que já foi lançada há um tempo para o Elementor, mas que ainda não é obrigatória. Hoje, quando você instala o Elementor, você ainda utiliza as colunas, mas em qualquer momento eles vão trocar isso apenas para containers. Então a gente já está ensinando aqui como criar sites utilizando os containers. Caso a sua opção ainda não esteja ativa, como é que você vai ativar? Você vai vir aqui em Elementor, vai vir em Configurações, vir aqui na aba de Experimentos e aqui embaixo o Flexbox Container, na sua opção vai estar padrão e aqui ele vai estar cinza, não vai estar ativo. Você vai alterar para ativo e vai lá embaixo e vai salvar essas alterações. Fazendo isso, você vai poder construir seus sites utilizando o Flexbox Container. Beleza? Pronto. Dito isso, vou acessar aqui a minha seção de páginas, vou acessar a minha página inicial que eu já criei, porque eu estou supondo que você já criou a sua página, só está faltando essa seção de planos e a gente vai aprender aqui a como criar essa seção agora. Então, nosso site aqui já está todo criado, só está faltando aqui no meio aquela nossa seção, que é a seção de planos e é ela que eu vou criar aqui agora. Então, bora lá. Eu já estou com um container aqui criado, mas caso você ainda não tenha nenhum container criado, como é que você cria um? Você vai ter essa opção aqui, ó, abrir um maisinho, vou clicar aqui com mais. Você vai selecionar quantos containers você quer que ele tenha, né? Ou seja, qual a estrutura desse seu container. Eu vou clicar aqui apenas um único container com a direção para baixo mesmo.
E aqui a gente tem agora sim um container em branco para a gente criar totalmente do zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em avançado, dentro desse container aqui, vou tirar o padding dele para que ele fique totalmente colado e eu vou dar um padding aqui superior de 80 e um padding inferior de 80. Então, ó, desse espaçamento aqui entre superior e inferior entre essa minha parte central aqui do meu container. Já vou aproveitar e vou trocar aqui a cor de fundo do meu container para que a gente consiga visualizar melhor as informações que a gente vai colocar aqui no centro. Então, para isso, eu vou vir aqui em estilo, vou vir aqui em tipo de fundo, alterar para clássico. A gente poderia simplesmente colocar uma cor aqui, né? Mas como eu já tenho uma imagem aqui pronta, eu vou clicar aqui em imagem e vou selecionar aqui a minha imagem que eu já tinha preparado aqui para esse meu container, para esse meu espaço. Então, é aqui que a gente vai trabalhar essa seção de planos. Por fim, a gente vai vir aqui em Layout e a gente vai só terminar de configurar aqui essa parte central do nosso container. Então, a largura a gente deixa para o padrão de 1140, que está dizendo que, indicando que vai dessa ponta a de cá. Acho que está um tamanho ok. A altura mínima desse container a gente já pode até definir, mas eu vou deixar zerado para ele ir definido à medida que eu vou construindo aqui com os elementos que vai aqui dentro, né? Claro que eu já dei um espaçamento, vou colocar na linha horizontal para que todos os elementos que eu coloque, eles sigam essa direção, né, da esquerda para o centro, e eu vou alinhar o meu conteúdo novamente aqui no centro. O espaçamento entre os elementos que eu colocar aqui, eu vou definir de 40. Esse espaçamento aqui você pode definir e ir testando à medida que você vai colocando. Esse espaçamento que eu digo, ó, deixa eu fazer um teste aqui. Vou colocar essa imagem e vou duplicar ela. Então, ó, esse espaçamento aqui é aquele que a gente define aqui. Então, deixa eu voltar. 40, se eu colocar 10, eles ficam mais juntinhos, né? Então, eu tinha definido 40, ele dá um espaçamento aqui legal. Esse espaçamento você pode ir testando à medida que você está construindo aí a sua seção de planos, né? Como eu tinha falado, inclusive, deixa eu voltar aqui nos widgets. Se você tem o Elementor Pro, você vai ter aqui uma opção de Pre-Sold Table, tabela de preços, né, no português. Então, você pode utilizar ela caso você tenha o Elementor Pro. No nosso caso, a gente vai utilizar apenas o Elementor gratuito. Então, deixa eu excluir essas duas imagens que eu tinha colocado. E só para ficar aqui bem bonitinho, vou colocar aqui um título. Colocar aqui conheça nossos planos, só para ficar organizado. Vou alterar aqui a cor. Já tinha definido aqui uma cor laranja. Na verdade, vou colocar branco. Vou colocar branco e vou aumentar aqui essa nossa tipografia, deixar 40. Inclusive, eu percebi que eu coloquei um M aqui, né? Deixa eu alterar aqui. Conheça nossos planos. Pronto, beleza. Agora sim a gente vai começar a trabalhar ali na estrutura dos nossos planos. Para isso, a gente vai vir aqui. A gente vai pegar um novo container e vai colocar aqui ao lado desse texto que a gente acabou de colocar, né? Soltar aqui dentro. E aí o que você vai observar? Que ele vai começar a construir um ao lado do outro. Eu posso até duplicar aqui e a gente vai observar isso. Que os elementos eles vão se encaixando para que eles fiquem aqui um ladinho do outro. O que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui no nosso container principal e a gente vai marcar essa opção aqui de envolver. Marcando essa opção de envolver, a gente está definindo que desse ponto aqui a esse daqui, a gente tem 100%. Então, se eu pego, por exemplo, nesse meu container aqui, vou alterar aqui a largura dele para a largura total, e eu coloco 50%, e como esse texto aqui também já está a 50%, ele se adaptou aqui para cima. Novamente, vou vir nesse daqui, vou alterar de largura total, vou colocar 50%, ele ficou aqui. Se eu vier com esse daqui e também diminuir ele, o que vai acontecer? Ele vai subir e encaixar aqui. Então, claro que a gente tem um espaço aqui de 40, né? Então, não vai ser 50 mais 50 que vai dar o meu espaço aqui todo, né? Mas, entendendo isso, a gente consegue calcular e saber exatamente quanto colocar de espaço aqui do meu container para que a gente crie uma estrutura de 3, de 4, de 5, de quantos planos a gente quiser aqui do lado, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui no site da Roche, a gente tem 4. Enquanto aqui no site da Amélia a gente tem apenas 3 seções de planos, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer com que todos os outros elementos que eu colocarem vá para baixo, né? Eu vou aproveitar para deixar esse texto aqui alinhado, né, em conteúdo, centralizado. Pronto, está centralizado no meio. Pronto, feito isso, posso vir agora, deixa eu excluir esses containers que eu tinha criado aqui. Novamente, se você não colocou esse container, é só puxar, volta aqui no início, ó, puxa aqui um container e joga aqui depois do nome de planos, que ele vai ser definido aqui. Deixa eu excluir. E beleza, a gente tem um container aqui de 100%. Primeira coisa que eu vou fazer, vou vir aqui nesse container, vou vir em avançado, vou zerar a margem, vou zerar o pad para ele ficar 100% grudadinho, sem nenhum espaçamento. Vou vir aqui em layout, aqui vou alterar de box para largura total. E a gente vai definir aqui a largura do nosso container como 30%. Por quê? Porque
porque se eu duplicar aqui mais uma vez, já tenho 2. Se eu duplicar mais uma vez, eu tenho 3 certinho aqui ocupando os 100% que eu tenho disponível aqui. Se eu duplicar mais uma vez, você vai ver que ele já vai aqui para baixo. Então, se eu quisesse colocar 4 aqui, eu teria que diminuir. Em vez de 30, talvez 25, 25, 25 e 25. Ou 22, 22, 22, 22. Você tem que ir testando para que encaixe certinho aqui todos os elementos. Beleza? Então, deixa eu excluir esse. Já está começando a surgir aqui a nossa estrutura. E o que é que eu vou fazer? Na verdade, eu vou criar para um primeiro e depois eu duplico para os outros dois, né? E depois só faço alterar as cores. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui para fazer é colocar o nosso texto aqui, né? O valor. Então, eu vou pegar um elemento de título, vou puxar, arrastar, soltar aqui dentro e eu vou definir aqui o título. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que o primeiro plano, ele custa RS, R$15. Vou colocar só 15 barra dia. R$15 por dia. Vou centralizar aqui esse meu conteúdo. Já vou vir aqui em avançado, vou dar um espaçamento aqui nele, tanto no superior de colocar 40, vou colocar 60. E vou colocar aqui no inferior de 20, por exemplo. Se a gente esconder aqui o painel, a gente vai ver que aquela nossa estrutura do container, ela não está aparecendo aqui, né? Ela não tem uma borda. A gente precisa definir isso também, né? Então, vamos voltar aqui um passo. Vamos vir aqui em editar o nosso container. Vamos vir aqui em estilo. Vamos vir aqui em borda. Tipo de borda, a gente vai alterar para sólido. Largura dessa borda, a gente coloca de 1 pixel para todos os lados. E aqui na cor, a gente pode definir uma cor bem clarinha. Por exemplo, essa 7A aqui, então a gente já consegue observar aqui a nossa estrutura começando a construir. Beleza. Agora sim, vamos voltar aqui para o elemento de texto e vamos alterar aqui esse nosso elemento. A cor do texto eu vou alterar para branco. Aqui na tipografia eu vou diminuir aqui o peso dela, vou colocar 400, ela ficou um pouquinho mais fina, porque quero fazer isso de propósito, porque eu quero dar destaque aqui apenas para o valor de R$15 e diminuir aqui esse tamanho do nome dia. Mas por enquanto a gente vai ver aqui no tamanho, vai aumentar tudo, então vamos deixar aqui com 50, acho que é muito, vou deixar 45. Pronto, 45. Agora vou vir aqui em conteúdo e aqui na parte de título a gente vai precisar utilizar 2 linhazinhas de HTML para deixar esse texto aqui em negrito. Só que ele ficou todo o meu texto negrito e eu quero apenas que RS15 que fique negrito. Então aqui, ó, logo depois do RS15 eu vou abrir e fechar de novo o menor que e dentro do menor e do maior que eu vou colocar uma barra B, fazendo com que o negrito fique apenas aqui, ó, dentro desses elementos de B. E aqui, ó, o RS15 fica negrito e o que está depois dele não fica negrito, fica com aquele peso de 400 que a gente tinha definido aqui anteriormente, beleza? Mas além disso, a gente quer diminuir a fonte aqui apenas do barra dia. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui. Antes do barra dia, né, a gente vai digitar menor que, maior que, e a gente vai colocar fonte, dar um espaço, size, que é tamanho, S-I-Z-E, igual, aí abre aspas, fecha aspas, e dentro dessas aspas a gente coloca o tamanho. Por exemplo, 1, ele vai ficar bem pequenininho. Colocar 2, ficou um pouquinho maior, mas não está tão legível, né? Deixa eu colocar 3, já está melhor. Barra 4, acho que está legal. Se eu colocar 5, fica muito. Então, eu vou colocar 4. Pronto. Mas lembre que se eu abrir aqui um fonte, eu tenho que fechar o fonte também. Então, depois do barra dia, eu vou colocar menor que e maior que. E dentro dele, eu vou colocar barra fonte. Pronto. Só isso está definido. Eu acho que agora que a gente tem uma visualização melhor, a gente pode aumentar essa tipografia. Acho que aquele 50 ficaria legal agora. Pode ser até um pouco mais. 55 tá legal. E a gente consegue observar bem aqui que o RS15 está em negrito. O barra dia está com aquele peso de 400 que a gente tinha definido aqui anteriormente. E ele está com um tamanho menor porque a gente diminuiu aqui no size. Tranquilo, né? Muito simples. A gente não vai precisar fazer isso outras vezes, porque a gente só vai duplicar toda essa seção. A gente vai fazer uma única vez e duplica para as outras. Pronto, o próximo elemento que a gente vai colocar é um elemento de divisor. A gente vai pegar aqui o divisor, vai colocar aqui abaixo do 15. Você vai ver que ele tem uma linhazinha aqui que quase não dá para ver, mas a gente vai vir aqui em estilo e vai alterar esse peso aqui. Vamos colocar 30, a gente já começa a observar ela aqui maior, né? Deixa eu colocar bem maior, colocar 50, porque aqui a gente consegue escrever um texto aqui dentro. Esse espaçamento aqui a gente pode zerar e aí a gente vai ter os elementos dessa forma. Observa que nesse elemento de título aqui, eu vim aqui em avançado e coloquei uma margem inferior de 20, né? Mas nesse meu container, eu também tenho aquele espaçamento de 20 por padrão. Então eu vou zerar, que eu quero só colocar aqui a margem que eu tinha colocado nesse elemento superior. Beleza? Pronto. Agora a gente vai voltar aqui. Vou colocar um novo elemento de título, colocar aqui abaixo desse meu divisor. Vou digitar aqui o que é referente a esse meu plano, né? Vou colocar aqui que é treino
diário, treino de um dia. Vou centralizar e vou apenas mexer aqui na tipografia dele. Vou alterar a cor do texto para branco, vou deixar ele um pouco mais fino, colocar aqui 300 e vou vir aqui em avançado e vou dar uma margem negativa aqui no superior para fazer ele subir. Coloquei menos 50, foi muito, dá uma diminuída. Colocar aqui até ficar centralizado, acho que 40 tá legal. Acho que a gente pode até diminuir um pouco a fonte desse meu texto. Então eu vou vir aqui em estilo, fonte, vamos colocar, opa, 40 foi muito, né? 25, a gente pode ir aumentando um pouco. Assim, 28, acho que 28 tá legal. Beleza? Pronto, mais uma sessão finalizada. Se a gente recolher aqui, a gente já consegue observar como é que tá ficando. Show! Vamos para agora para a parte dos benefícios, colocar todos os benefícios. E para isso, a gente vai utilizar a lista de ícones. Pega aqui, ó, lista de ícones, vou selecionar, puxar, colocar aqui abaixo do meu treino de um dia. Gesli, deu uma bugada aqui, ele foi para cima do treino de um dia. O que você faz? Usa aqui o navegador. Se você não está com o navegador ativo, deixa eu até fechar. Você pode ativar ele aqui, ó, canto inferior esquerdo. Você vem aqui em navegador, ele provavelmente pode estar flutuando assim também, ó, deixa eu mostrar, ele pode estar assim. Você puxa ele e deixa ele preso aqui. E aqui, ó, a lista de ícones ficou acima do título. É só você puxar ele aqui, ó, para baixo do título. E ele vai ficar legal aqui, beleza? Pronto, vamos vir aqui em avançado. Só vamos dar aqui um padding superior. Colocar de 20 e o inferior de 60. Opa, direita não. O inferior de 60, que foi o mesmo espaçamento que a gente definiu aqui em cima. Pronto. Esse meu elemento aqui de lista de ícones, a gente vai alterar ele agora. Então, vou vir aqui em conteúdo, vou excluir esses dois, vou trabalhar um primeiro e depois a gente duplica. Como eu falei, a gente pode estar utilizando aqui os ícones, como a gente tem aqui na Bluefit, como tem na Hosting, como tem aqui também na Amélia. No segundo, digito um novo benefício, duplico ele, venho no meu terceiro agora, né? Digito um novo benefício e assim eu vou fazer para todos agora. Pronto, beleza. Terminei de escrever aqui todos os meus benefícios. Acesso de um dia, treinamento em grupo, avaliação física gratuita, orientação fitness gratuita, nutricionista particular, personal e acesso a 12 meses. A gente não está conseguindo visualizar bem ainda, está tudo encostadinho aqui, a gente já vai trabalhar isso. Agora eu já observei uma coisa, o espaçamento aqui está muito grande, então bora diminuir um pouco desse espaçamento. Vou vir aqui nesse primeiro elemento primeiro, vou diminuir aqui do 60 para 40 e nesse daqui eu acho que 60 é muito, posso até colocar um pouco menor, pode ser 40 mesmo, opa, 40 como estava para a gente testar e acho que assim já está bem melhor. Agora sim, vamos voltar aqui para a nossa lista de ícones. Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar agora aqui para estilo. Primeira coisa, alinhamento, a gente vai deixar aqui ó, centralizado, vai selecionar aqui essa opção de divisor, para ele colocar aqui um divisor entre eles e a gente vai aumentar aqui esse espaçamento. Vamos colocar aqui 12. Aqui no peso a gente pode deixar de 1 pixel mesmo. E aqui na largura, essa largura aqui, ó, esse espaçamento aqui. Então a gente vai diminuir um pouco esse espaçamento. Vamos deixar até ele cobrir um pouco ali o maior texto aqui, que seria a orientação gratuita, né? Então passou um pouco, a gente para também. Então aqui ficou com 73, vou deixar 75 só para ficar bonitinho. A cor, pode deixar a cor que você quiser. Vou deixar esse cinza aqui mesmo, tá? Está legal. Ícone a gente não mexeu. Aqui em texto, eu vou deixar por padrão aqui a cor do texto nesse cinza, mas a gente quer dar destaque para esses dois primeiros aqui, porque são os que estão disponíveis aqui nesse plano. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui em conteúdo e aqui em acesso de um dia a gente vai colocar um outro códigozinho HTML que é muito simples. A gente já aprendeu inclusive como utilizar ele. Menor que, maior que, dentro dele a gente coloca fonte. Só que em vez de ser o size que a gente utilizou para tamanho, a gente vai utilizar o color, que é para cor. Então, color igual, abre aspas, fecha aspas, e dentro dele a gente vai colocar hashtag FFFF, que é o de branco, né? 5 Fs você vai dar o branco. Tá pronto aqui, ó, tá alterada a cor desse meu texto. Lembra que no final eu tenho que colocar também, né? Menor que, maior que, barra, dentro do menor que e do maior que eu coloco barra fonte, que é para eu fechar esse elemento fonte que eu tinha criado aqui anteriormente. Pronto, o meu elemento de texto aqui está destacado. Vou fazer a mesma coisa para esse de baixo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse aqui que eu criei anteriormente, vou vir no treinamento e grupo e antes do texto eu coloco fonte, color, igual, abre aspas, fecha aspas, dentro das aspas, hashtag FFFF e lá no final eu coloco menor que, maior que, dentro deles eu coloco barra fonte. Pronto. Finalizei aqui esse meu primeiro plano, né? Então é assim que ele ficou, é assim que ficou essa nossa sessão. Pronto, finalizei esse primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar para os próximos. Então eu vou duplicar ele aqui uma vez,
Vou duplicar ele uma terceira vez. Esses dois aqui que eu já tinha criado anteriormente eu posso excluir, eu não vou estar mais utilizando eles. E a gente já tem quase pronto aqui a nossa seção de planos, né? O que a gente vai fazer? Deixa eu logo começar por esse aqui, que ele é igual, é bem idêntico a esse primeiro, com a diferença aqui. Agora todo o texto vai ficar branco e apenas esses dois finais aqui que vão ficar cinza. Então o que a gente faz? A gente vem aqui no treino, nessa lista de ícones, vem aqui, copia esse font color, deixa eu recortar ele aqui, eu dou um Ctrl X para recortar, posso apagar aqui. Vou lá no final em personal, dou um Ctrl V, vou voltar aqui, treinamento em grupo, vou dar um Ctrl X, apagar esse fonte, vou lá embaixo no acesso a 12 meses, vou dar um Ctrl V e lembra sempre de lá no final colocar o menor que, o maior que e o dentro dele barra fonte para fechar esse nosso elemento aqui, né? Vou copiar e vou colar aqui em cima em personal também. Beleza, estão destacados aqui em branco, mas é em branco que eu quero destacar? Não, eu quero destacar em cinza, porque todos os outros aqui vão estar branco e apenas esse vai estar cinza agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em estilo primeiro, texto, vou copiar aqui esse hexadecimal que eu já estou utilizando para os outros elementos de texto cinza, então eu vou copiar ele, vou alterar aqui para o branco, porque agora tudo vai ficar branco. E agora eu só vou voltar aqui no meu conteúdo, no personal, vou alterar aqui o hexadecimal, onde tinha hashtag FFF, eu colo o que eu acabei de copiar. É o 54, 59 e 5F. Faço a mesma coisa aqui com acesso a 12 meses. Venho aqui, apago o hashtag FFF e coloco esse novo código. Feito isso, ó, tudo vai ficar branco, menos esses dois finais aqui que eu quero que fique cinza. Pronto. Aqui no texto, que é treino em um dia, a gente vai colocar plano mensal. Coloquei tudo em caixa alta. E aqui onde tem R$15 por dia, eu só faço alterar aqui o texto. Posso alterar, por exemplo, de 15 para 45. E em vez de ser barra dia, posso alterar aqui para barra mês. Pronto. Finalizada aqui mais uma seção. Agora a gente só vai precisar trabalhar nessa seção central aqui. Posso vir aqui no meu elemento de lista de ícones, acesso de um dia. Posso apagar tudo isso daqui, porque nesse meu elemento central aqui, todos os elementos são brancos, então eu não preciso desse códigozinho HTML. Então, eu posso apagar tudo. Venho aqui em estilo, altero aqui em texto, cor do texto, boto tudo em branco e tá pronto. A gente só vai dar um destaque aqui nas cores, né? Então, treino de dia, deixa eu alterar logo para plano anual. A gente, para conseguir clicar aqui, talvez se você não conseguir clicar no divisor, você pode utilizar aqui também o navegador, né? Clicando aqui no divisor. Vou vir aqui em estilo, vou alterar a cor dele. Já deixei pronto aqui para ficar laranjinha. Aqui em R$15 eu vou alterar para o valor dele. Vou dizer que é, por exemplo, 519. Em vez de ser por dia, eu vou dizer que é por ano. E nesse nosso container aqui, a gente vai clicar aqui para editar a borda dele. Lembra que a gente colocou uma borda cinzinha? Então, eu cliquei aqui no meu container. Vou vir aqui em estilo. Vou vir aqui na borda. E vou alterar aqui, ó, em vez do cinza, para o laranja. Só fazendo isso, olha só como ele já dá um destaque melhor comparado a todos os outros dois. Mas a gente pode dar um outro destaque para ele, que é deixar ele um pouco mais acima para ele ficar mais elevado, chamando mais atenção, né? Então como é que eu faço isso? É só usar as margens nos outros dois elementos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, nesse container, avançado, e eu posso dar uma margem aqui superior de 50. Eu vou colocar 60, vou colocar 60 nele. Vou vir aqui nesse outro meu container. Vou vir em avançado novamente, superior também 60, e nesse daqui do centro, vou vir aqui em avançado, e no superior eu vou dar menos 60. Então eu coloquei 60 nesses, ele baixou um pouquinho, e aí com ele eu coloco menos 60 para ele subir, né? Aqui nesse, se eu não quero que ele fique tão grudadinho, posso vir aqui nesse meu elemento de texto, avançado, e aqui eu posso dar um inferior de 20 ou de 30, para ficar um pouco mais afastado. E assim ficaria a nossa seção de planos, né? Então, bem adaptado, bem bonito, chamando bastante atenção para esse plano anual aqui, que seria o plano que teria uma maior vantagem, mostrando que nesse primeiro plano aqui, apenas esses dois têm direito, né? Tudo isso aqui a gente não tem acesso. No plano anual você tem direito a tudo, e aqui no plano mensal você tem direito a esses primeiros aqui, e esses dois últimos você não tem direito. E por fim, antes da gente acabar aqui o nosso tutorial, deixa eu mostrar como é que a gente adapta aqui para o tablet e para o celular. Bem simples também. Deixa eu dar uma atualizada aqui logo. Vou vir aqui no modo responsivo, ó, clico aqui, modo responsivo. Venho aqui para tablet primeiro. A gente pode alterar aqui todos os elementos, né? Por exemplo, o título. Vir aqui em estilo. Diminuir um pouco aqui essa tipografia. Deixar 35. E aqui, se a gente observar, eles caíram, né? Provavelmente o espaçamento aqui está muito grande. Então, deixa eu vir aqui no meu container. Em vez de 40, deixa eu diminuir para 30. E olha só.
eles já estão aqui aparecendo, né? Mas todos os meus elementos de texto aqui também estão muito grandes. Já que eu já estou nesse container aqui, eu posso diminuir aqui também o 80, né? Tá 80 no superior e 80 no inferior. Deixa eu adaptar melhor aqui, colocar 50. 50 no superior, 50 no inferior. Colocar 10 na esquerda e 10 na direita, que eu gosto também de dar um espaçamento legal aqui. E, por fim, a gente só vai adaptar aqui tamanhos. Então, por exemplo, aqui, treino de um dia. Vou vir aqui em tipografia, em vez de 28, deixa eu testar o 20 aqui. Posso aumentar um pouco, ó, 22. Ele ficou muito para cima. Vem aqui na aba de avançada, tá menos 40. Deixa eu zerar. Vou colocar aqui menos 30. E aí eu vou adaptando. Deixa eu aumentar aqui. Menos... Aí, 35 está centralizado. O que eu faço? Clico com o lado direito do mouse aqui em cima desse meu elemento de título. Copiar. Venho aqui no plano anual. Lado direito do mouse em cima dele. Colar estilo. E eu trago as mesmas configurações que eu fiz aqui nesse. Plano mensal, a mesma coisa. Lado direito do mouse. Clico em cima dele. Colar estilo. E eu trago as mesmas opções que eu fiz aqui anteriormente. Esse preço também está muito grande, então eu vou vir aqui, vou diminuir um pouco, em vez de 55, vou colocar 45. Vou copiar ele, vou vir nesse meu próximo elemento aqui, e eu colo estilo, faço o mesmo para esse, eu colo estilo e tá tudo legal. Só nesse daqui que a gente não pode colar o estilo, porque a gente mexe aqui com as cores de fundos. Então, vou vir aqui nele, individualmente, vou vir aqui em estilo, texto, e vou alterar aqui a tipografia, deixa eu colocar um 13, acho que 13 já ficou legal. Vou vir aqui nesse próximo, mesma coisa, estilo, texto, tipografia, 13 pixels. Nesse último, a mesma coisa, estilo, texto, tipografia, colocar 13 pixels. E tá feito, tá adaptado aqui também para a versão de tablet. Por fim, versão de celular, também bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o início. Primeira coisa, vir aqui no meu container, já está aqui ó, com 50 no inferior, 10 na direita, 50 no inferior e 10 na esquerda, tá ótimo. Só vou vir aqui no layout, em vez de 30, posso diminuir ainda mais, posso colocar 10, porque aqui o espaçamento não precisa ser muito grande. Calma que tá sobrepondo aqui por causa daquela margem negativa que a gente tinha colocado. Que a gente vai ver primeiramente aqui ó, nesse nosso primeiro container, vou vir aqui em avançado, tá com 60 no superior, deixa eu zerar e aí já ficar um pouco mais próximo, né? Vou vir aqui nesse meu próximo container, tá com menos 60 no superior. Vou zerar e ele vai ficar aqui apenas com aqueles 10 que a gente tinha definido. Acho que 10 foi até pouco, né? Vou aumentar para 20. Deixa eu voltar aqui no meu container, em vez de 10, vou colocar 20. E aí o espaçamento aqui fica um pouco melhor. E aqui nesse último, também tá com 60 aqui, eu vou zerar e ele vai ficar aqui com apenas os 20 que está por padrão. Você pode adaptar o resto do texto aqui. Ah, Jéssica, eu acho que esse texto aqui ficou menor agora. Então você pode aumentar. Deixa aí 50, por exemplo. Deixar 50, aí copia ele, vem aqui no próximo, cola estilo, vem no próximo, cola estilo, para manter o padrão, né? Ah, já eu acho que esse aqui ficou muito pequeno com 13, vem texto, aumenta um pouco, coloca 14, por exemplo, acho que fica melhor. Vem nesse próximo aqui, texto, também 14, e por fim, aqui no texto, elemento de texto, pronto, 14. E é isso, tá pronto aqui a nossa seção de planos para as 3 versões, desktop, tablet e celular. Deixa eu atualizar aqui. Se a gente visualizar aqui o nosso site, eu criei ela lá embaixo, né? Eu estou ciente disso. Então aqui estava o nosso site, a nossa seção aqui está em branco, né? Porque era onde eu ia construir e a gente criou ela aqui embaixo. Só vou levar ela lá para cima agora, né? Então eu vou puxar ela aqui, levar aqui para cima, vou soltar aqui e tá pronto. Essa daqui eu posso excluir agora, né? Beleza. Tem espaçamento aqui em branco, a gente pode vir nesse container avançado e dar um menos 6 aqui só para ele subir. E tá criado, deixa eu atualizar novamente nossa seção aqui no nosso site, que inclusive, mais uma vez, se você quer aprender a como criar esse site completo, tem um link aqui na descrição ensinando como criar, inclusive essa seção de planos que a gente aprendeu agora. Fechou? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse tutorial, espero que você tenha conseguido criar essa seção de planos aqui e você pode adaptar ela aqui para qualquer negócio. Não é específico para academia, a gente viu tanto para uma academia como a Bluefit, como a gente viu para Rocher, como a gente viu para um site de plugin ali como o da Amélia. Você pode usar para o que bem entender, você pode utilizar por exemplo no seu site de portfólio e mostrar planos que você oferece do seu serviço. Então você pode adaptar aqui para qualquer tipo de negócio. Beleza? Use a sua criatividade, agora você já aprendeu como criar uma seção de planos. E se você gostou, se deu tudo certo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber novos vídeos aqui da Escola